meu nome é Marina Ferreira e eu sou uma das integrantes da equipe responsável pelo Capital da Saúde. Hoje estamos estreando um novo blog para o nosso blog, o Papo com o Especialista, que será publicado aos domingos. Nosso objetivo com essa iniciativa é ter uma compreensão mais abrangente sobre assuntos relacionados com o nosso tema de trabalho, que serão apresentados e explicados com a maior clareza possível pelos nossos especialistas convidados. Hoje conversaremos com o nosso professor de Geografia, Daniel Ribeiro, sobre assuntos como Revolução Verde, Reforma Agrária e Agricultura Orgânica. Daniel, antes de começar, queremos agradecer a sua presença e disponibilidade. É uma honra contar com a sua ajuda para estrear o Papo com o Especialista. Para começar, gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre sua escolha em cursar o curso de Geografia. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos os leitores do blog. É um grande prazer participar desse momento aqui com vocês. E eu dei muita sorte. Eu percebi muito jovem que a geografia, por conta do seu sistema epistemológico, por conta do seu objeto de estudo, o espaço geográfico, ela é a ciência mais potente para a gente conseguir entender o nosso mundo. Então foi por isso, eu tinha um afã, um desejo, uma gana muito grande de tentar explicar todos os processos, de entender o nosso mundo, e eu consegui perceber ainda muito jovem que a geografia é, sem a menor sombra de dúvida, a ciência mais potente para a gente conseguir entender o nosso mundo. Será que você poderia nos explicar um pouco sobre o que foi a Revolução Verde e como ela afetou a produção de alimentos ao redor do mundo? Esse termo Revolução Verde ele é utilizado em contextos históricos um pouco diferentes. Eu quero falar um pouquinho a respeito da Revolução Verde, que foi o produto da modernização. No processo de industrialização, que começou aproximadamente 250 anos atrás, foi desenvolvido um aparato tecnológico que aumentou muito a produção de alimentos na humanidade. Que aparato tecnológico é esse? Arados, sementes, adubos, fertilizantes e principalmente uma irrigação mecanizada que aumentou muito a produção e a produtividade rural da humanidade. A gente pode afirmar que até a Revolução Industrial e, consequentemente, até a Revolução Verde, a humanidade produzia menos alimento do que ela precisava. Tinha mais boca para alimentar do que comida sendo produzida. E talvez essa tenha sido uma das maiores conquistas, da Revolução Industrial, da modernização, do avanço das relações capitalistas no campo, é a Revolução Verde, que fez com que a humanidade passasse, a partir de então, a produzir mais comida do que a quantidade de bocas que a gente tinha para alimentar. É importante dizer que a gente conseguiu aumentar a produção de comida, mas a gente não conseguiu acabar com a fome, porque a distribuição dessa comida ainda é feita de maneira extremamente desigual. Você acha que se o nosso passado do Brasil tivesse sido diferente, hoje em dia a gente poderia ter um acesso maior a produtos, por exemplo, orgânicos, produtos de origem vegetal? Porque hoje a gente vê no mercado que os produtos orgânicos de origem vegetal são muito mais caros que, por exemplo, os produtos industrializados. Você acha que, por exemplo, com a reforma agrária isso poderia mudar? Poderia ter mais acesso e o barateamento desses produtos? Bom, em primeiro lugar, o se não existe. Se não existe. Então, não sei fazer futurologia, não sei fazer simulação, então não sei o que seria do Brasil se não tenho muita dificuldade em falar isso. Agora, se na menor sombra de dúvida, uma reforma agrária poderia ter um impacto direto, não só naquelas questões que a gente já tinha abordado, como, por exemplo, a gente produzir mais comida, a gente reduzir o desemprego, a gente reduzir o déficit habitacional, mas ela com certeza teria um impacto na qualidade do nosso alimento. A qualidade da comida que a gente tem aqui no Brasil é uma qualidade muito ruim, é uma qualidade muito pequena, é uma qualidade muito baixa. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de oferta de produtos locais muito pequena. Eu quero falar uma coisinha, eu quero fazer uma observação. Eu costumo, na minha casa, comprar uma cesta de produtos orgânicos, tal, mas eu acho esse nome detestável. Esse nome é muito ruim, produtos orgânicos, Primeiro porque todo produto de origem, orgânica, todo produto que veio de algum ser vivo é orgânico, Eu acho que a gente tinha que usar um nome um pouco melhor, produtos com utilização menor de agrotóxicos, com intervenção menor de agrotóxicos. O fato é que é um nome muito ruim esse nome produtos orgânicos, mas a gente agora, a partir de agora, a gente vai chamar de produtos orgânicos
Esses produtos que são produzidos com cuidado maior em relação à quantidade de agrotóxicos e manejo do solo. Por conta das características de mão de obra e de empreendimento da agricultura capitalista e da agricultura camponesa, a agricultura capitalista acaba tendo algumas características diferentes. Por exemplo, o objetivo principal da agricultura capitalista é ter um lucro. Vocês acham que eles produzem muitos produtos ou poucos produtos na mesma propriedade? Poucos. Por quê? Se eles produzirem muitos, vai ter alguns que vão ser mais rentáveis e outros que vão ser menos rentáveis. Quais que eles vão escolher? Apenas os mais rentáveis. Se você andar pelo interior de São Paulo, você vai ficar chocado com a quantidade de laranja, de boi, de cana, tá? Por quê? Porque são esses os produtos mais rentáveis no mercado internacional. Então essa agricultura capitalista é uma agricultura que produz com menos diversidade, produz mais monocultura, produz produtos que muitas vezes não são produtos locais, são produtos que têm um apelo internacional, como é o caso da laranja, como é o caso do açúcar, como é o caso do etanol, como é o caso da soja. Essa agricultura normalmente está em grandes propriedades, em grandes terras, e tem um uso intensivo de tecnologia. Como que é a qualidade da comida que esses caras produzem? É uma qualidade que não é das maiores, é um produto muito padronizado, é um produto que frequentemente tem um uso de agrotóxicos muito grande. Então a gente pode dizer que há uma relação entre o tipo de agricultura e a qualidade da comida. Qual é a agricultura que produz uma comida boa, uma comida melhor? Claro que há exceções, gente. Claro que há exceções. Por exemplo, a pecuária bovina, os capitalistas conseguem produzir uma carne muito boa, de alta qualidade. Mas vamos lá, vamos aí nas questões um pouco mais gerais. Quem consegue produzir comida boa em tudo que é lugar do mundo? Você vai no mercado local de Roma, você vai no mercado local, você consegue ver uma coisa que é muito clara. Comida boa é comida produzida em propriedade um pouco menor, com uma diversidade maior, com sistemas que são menos agressivos para o meio ambiente e se aproveitam da biodiversidade local. Quem que tem mais facilidade para fazer esse tipo de agricultura? Os camponeses. Então, eu considero que a qualidade da comida está muito associada aos sistemas agrícolas. O tipo de agricultura familiar nos países desenvolvidos, principalmente nos europeus, conta com incentivos governamentais, alto uso de tecnologia e grande investimento de capital, diferentemente do que acontece no Brasil. O que explicaria essa diferença? Os países desenvolvidos não são desenvolvidos à toa. Eles são desenvolvidos porque eles sabem aproveitar as grandes potencialidades que eles têm. E eles sabem que a agricultura camponesa é algo que não favorece apenas aos camponeses, é algo que favorece a toda a sociedade. Por isso, todo país desenvolvido gasta milhões e milhões de dólares ao ano, bilhões de dólares ao ano com subsídios. O que é o subsídio? É uma ajuda que pode vir de várias formas diferentes para as pessoas que estão no campo, produzindo no campo. E a pergunta que vem é a seguinte: eles são bonzinhos, esses europeus, eles são, nossa, os estadunidenses também investem muito em subsídio agrícola, né? Eles são legais, por que eles fazem isso? Eles fazem isso por uma questão estratégica. Primeiro motivo, se você garante o bem-estar, se você garante que o camponês vá ficar na terra e continue produzindo, independente do ano em que o clima não favoreceu, independente do ano em que ele não conseguiu fazer a sua empreitada, você vai garantir a segurança alimentar do seu país. Portanto, o primeiro motivo pelo qual o país desenvolvido dá subsídio agrícola é porque eles querem garantir a segurança alimentar. E como eles querem garantir a segurança alimentar, eles não dão muitos subsídios para os capitalistas, eles dão mais subsídios para os camponeses, né, para quem faz agricultura familiar, porque eles sabem que esses caras produzem para o mercado interno com uma diversidade muito maior. Segundo motivo pelo qual esses caras dão subsídios pesados para os camponeses. A atividade agrícola é uma atividade que tem uma sazonalidade muito grande. Tem uma hora que você tem que investir, fazer a plantação, uma hora que você precisa colher. Por isso, essa dinâmica muitas vezes tem como uma condição o financiamento, o empréstimo, tá? Se esses caras têm uma safra ruim, pegam uma grana emprestada do banco, o que vai acontecer no ano seguinte? Já começa endividado e a possibilidade desse cara sair do campo torna-se muito grande. Nós já sabemos que o êxodo rural tem algumas consequências complexas, como por exemplo a macrocefalia ou o inchaço urbano, e nos países desenvolvidos eles sabem que se você der um subsídio e garantir o bem-estar da população do campo no campo,
esse processo de êxodo rural vai ser muito mais lento. Eu posso citar como exemplo a população rural brasileira relativa comparada à população rural estadunidense. Aqui no Brasil, segundo o censo 2010, 84,4% da população é urbana. Nos Estados Unidos, esse índice é menor. Peraí, professor, nos Estados Unidos, proporcionalmente, tem mais gente vivendo no campo do que no Brasil. Como isso é possível se lá é um país mais mecanizado do que o Brasil? Por um motivo muito simples. A vida das pessoas no campo lá é muito melhor porque eles recebem enxurradas de subsídios agrícolas. Resumidamente, os países desenvolvidos dão subsídio agrícola porque isso favorece toda a sociedade na medida em que isso garante segurança alimentar e garante com que o camponês fique mais preso ao campo, mais fixo ao campo. Para finalizar, você poderia nos contar um pouco sobre a agricultura orgânica no Brasil e se realmente há uma grande diferença de qualidade entre o alimento orgânico e o que é produzido pelo sistema de monocultura em latifúndios? A comida orgânica, não só orgânica, de novo esse termo, mas a gente assumiu usar esse termo. A comida orgânica proveniente da agricultura familiar, ela não só tem mais qualidade, quando você compara, sei lá, uma laranja orgânica, uma laranja que foi produzida com uma laranja inorgânica, que horror esse termo, uma laranja que foi produzida com muito agrotóxico, mas principalmente a diversidade dos alimentos que a gente consegue encontrar nessa agricultura familiar que utiliza menos agrotóxico. Recentemente, a gente começou a receber essa cesta de orgânicos e eu descobri que eu sou um completo ignorante no que diz respeito a um monte de plantas super importantes e super tradicionais aqui da região de São Paulo. Por exemplo, eu recebi o cambuci, que tem até nome de bairro aqui em São Paulo, uma fruta deliciosa, vai fazer um caldo super ácido. Outro dia eu recebi também uma tal da azedinha, né? Então é importante que vocês saibam que essa agricultura familiar e essa produção de comida preocupada em reduzir a quantidade de agrotóxicos produz não só com mais qualidade, mas produz com muito mais diversidade, que é central, né, na nossa alimentação, ter uma diversidade bacana aí de comida. Em nome do meu grupo inteiro, a gente queria agradecer mais uma vez a paciência, o tempo que a gente tomou de você e dizer que foi muito produtiva a nossa conversa. E eu espero que nossos leitores e ouvintes gostem muito dessa entrevista e que possa acrescentar também bastante no nosso trabalho final do documentário, que eu acho que vai ficar bem legal com a sua ajuda. Obrigada. Posso agradecer também? Pode. Muito obrigado, e é muito importante que vocês se preocupem com a questão fundiária e da alimentação no Brasil. Agradecido, parabéns para o grupo todo, até breve.